Amor ou vingança? A armadilha dos bilionários. Durante uma tempestade, recebi um pedido de entrega de comida de alta gastronomia no valor de $20.000, com uma gorjeta extra de apenas $20. Enquanto me sentia satisfeito comigo mesmo, ouvi risadas vindas de dentro da casa. Ela realmente acredita que você ficou paralítico por causa de um acidente de carro? E mesmo assim continua entregando comida todos os dias para te sustentar? Ela até vendeu os pertences da mãe falecida dela. Se ela soubesse que você é um herdeiro bilionário dos círculos da elite, fingindo ser um coitado, ela provavelmente choraria muito, disse outro homem, em tom divertido. Meu namorado, James Morrison, girou sua taça de vinho com um leve sorriso. Aquela mulher nasceu para servir aos outros, respondeu friamente. A culpa é dela. Como se atreveu a brilhar mais do que a Sarah na escola? Este jogo é apenas um castigo para ela. Fiquei parada na chuva, com lágrimas se misturando à água fria que escorria pelo meu rosto. Então, ele fingiu estar doente por 2 anos. Tudo não passava de um plano para ajudar sua namorada de infância, Sarah Garrett, a se vingar de mim. Suas pernas quebradas, seus pais falecidos e suas lágrimas de desespero faziam parte de suas mentiras cuidadosamente planejadas. Finalmente liguei para meu pai, alguém com quem não tinha contato há anos por causa de uma briga boba. Pai, eu perdi. Concordo com o casamento arranjado, disse em voz baixa. Assim que desliguei, ouvi novamente a voz de Sarah ecoando pela casa. Meu querido James me mima e me ama, então ele castigou aquela bruxinha por mim. Estou tão feliz. Seus dedos finos tocaram o queixo de James. Vi o anel da minha mãe brilhando no dedo dela. James riu suavemente e mordeu de leve a ponta do dedo de Sarah. Você é uma menina muito má, disse ele em tom provocante. E foi então que vi. As pernas dele, aquelas que supostamente estavam paralisadas, agora estavam casualmente cruzadas e apoiadas na mesa à sua frente. Nenhum sinal de deficiência, nenhum gesso, nenhuma dor. Aquele gesso branco e espesso que me enganou por mais de 2 anos parecia brilhar sob as luzes da sala. Peguei minha sacola de entregas e bati na porta. Todos se viraram para me olhar. O ambiente, que antes estava cheio de risadas, ficou subitamente em silêncio. Caminhei em direção a James passo a passo, meus sapatos encharcados deixando marcas molhadas no chão. A voz dele soou tensa e seus olhos se moviam inquietos. O que te traz aqui? Eu só vim passar um tempo com alguns colegas. Ignorei suas palavras, meus olhos fixos no anel no dedo de Sarah. Devolva-me o anel. O sorriso dela congelou por um instante, surpresa com a firmeza da minha voz. James tentou se aproximar, usando o mesmo tom gentil de sempre. Linda, deixe-me explicar. Explicar o quê? Interrompi, com um sorriso frio. Explicar como você me convenceu a vender o anel da minha mãe para a senhora Garrett por um preço alto. Ou explicar como suas pernas paralisadas voltaram a funcionar hoje. O rosto de James empalideceu imediatamente. Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. O silêncio se estendeu, até que Sarah soltou um rezinho de desdém. Ela se levantou, balançando graciosamente em seus saltos altos, e parou à minha frente. Este anel é um presente do James. Você gostou e quer ficar com ele? Disse, estendendo deliberadamente a mão adornada com o anel em direção ao meu rosto. Ela enfatizou as palavras, um presente do James, com os olhos cheios de provocação. James mudou de expressão. Sarah, pare com isso, linda. Ela é o quê? Cortou Sarah, impaciente, me olhando de cima a baixo com desprezo, reparando no meu uniforme de entregadora encharcado. Quer o anel? Ótimo. Pelo bem do James, vou te devolver, mas não pelo preço original. Eu usei e estou de bom humor, então, $80.000. À vista. Traga o dinheiro agora e o anel é seu. $80.000. Depois de brigar com meu pai, gastei tudo tentando tratar a doença de James. Já havia hipotecado todos os pertences da minha mãe. Não havia a menor chance de conseguir nem $80. Olhei para Sarah, depois para James. Ele evitou meu olhar, permitindo que ela me humilhasse. Senti meu coração se apertar como se uma mão gelada o esmagasse. O último resquício de esperança dentro de mim se desfez completamente. Tudo bem, eu compro, murmurei. Só queria recuperar o último pertence da minha mãe e desaparecer da vida deles para sempre. Você vai comprar? Sarah riu alto, cobrindo a boca como se tivesse ouvido a melhor piada do mundo. Então, apontou para a embalagem de comida que eu segurava, os pratos requintados avaliados em $20.000.
Você não conseguiria ganhar 80 mil nem se trabalhasse a vida inteira entregando comida. Olha só o que você segura. Essa comida cara. Você já provou algo assim? Você sequer merece olhar para isso? Antes que eu pudesse reagir, ela arrancou o pacote das minhas mãos e o jogou no chão. Bang! O recipiente se chocou contra o piso de mármore. A tampa se abriu e a comida de luxo se espalhou. Tártaro de salmão, caviar, bife de primeira. Sarah olhou para a bagunça e pisou com o salto sobre um pedaço de atum caro. Está vendo? 20 mil dólares em comida, e eu posso jogar fora quando quiser. Mas alguém com uma vida simples como a sua jamais ousaria ser tão despreocupado, não é? Você não consegue ganhar o suficiente nem para provar esse tipo de comida. Só pode sentir o cheiro. Essa é a diferença entre nós, entendeu? As risadas encheram o ambiente. Exatamente. Como ousa uma entregadora competir com a Sarah? Que ridículo! Nascida na pobreza e ainda fala em pagar 80 mil. Debochou outro. Talvez ela consiga, se encontrar algum velho rico que goste dela, comentou alguém rindo. Sarah sorriu, satisfeita com o apoio que recebia. Olhou novamente para o anel em seu dedo, depois para mim com repulsa evidente. James dizia que esse anel era valioso, mas você é tão pobre que mesmo que fosse caro, deve ser uma bijuteria barata. Só você trataria isso como um tesouro. E antes que alguém, inclusive James, pudesse reagir, ela abriu a porta de vidro, girou o braço e lançou o anel para fora. O anel descreveu um arco prateado na chuva e caiu com um splash no rio ornamental ao lado da vila. Não! Gritei, o coração em pedaços. Era a última lembrança da minha mãe. Meu corpo se moveu antes mesmo que eu pensasse. Corri até a varanda, pronta para pular na água gelada sem hesitar. Linda! O grito de James ecoou, e ele se levantou da cadeira de rodas. Com movimentos rápidos, correu até mim e me agarrou pela cintura, me impedindo de pular. Me solta, James! Me solta! Gritei, tentando me desvencilhar, enquanto via o anel desaparecer nas águas turvas. A chuva fria se misturava às minhas lágrimas, embaçando minha visão. Calma, disse James, ofegante. Você arriscaria sua vida por um anel que não vale nada? Anel sem valor? Essa foi a única coisa que minha mãe me deixou. E a mulher que ele amava o jogou fora como se fosse lixo. Naquele instante, toda a raiva, tristeza e humilhação se transformaram em um silêncio gélido. Parei de resistir e deixei que ele me segurasse. Meu corpo estava rígido, congelado. Vamos terminar. Minha voz saiu assustadoramente calma. O corpo de James enrijeceu subitamente. Então ele riu como se tivesse ouvido algum tipo de piada. Linda, pare de brincar. Eu sei que você está brava por causa do anel. Vou pedir para Sarah se desculpar com você. Não estou para brincadeiras. Interrompi, afastando os dedos dele da minha cintura, um por um, com força. Virei-me e olhei diretamente para o seu rosto, o que me causou náusea. James, você não está cansado de fingir isso há 2 anos? O anel da minha mãe se foi, e o pouco de afeto que eu tinha por você desapareceu completamente. Até quando vai continuar me enganando? Os olhos dele piscaram, e aquela velha expressão de vulnerabilidade e impotência reapareceu no mesmo instante. Linda, do que você está falando? Minhas pernas estavam realmente machucadas. É que depois do tratamento melhoraram bastante. Você ainda vai me deixar? Então é isso, você sempre teve nojo de mim, sempre quis me abandonar. Ele tentava mais uma vez usar a fraqueza e a culpa para me manipular e arrancar minha compaixão. Assistindo aquela encenação, percebi o quanto tudo era ridículo. Não respondi. Não tinha mais energia para discutir. Apenas me abaixei em silêncio e peguei a sacola de entregas do chão, suja e completamente vazia. Sem olhar para ele nem para o grupo de pessoas na varanda que se divertia com o meu sofrimento, me virei e caminhei passo a passo sob a chuva torrencial. Atrás de mim, a voz doce e provocante de Sarah Garrett ecoou. James, agora que a verdade veio à tona, você ainda tem medo de que aquela mulher fique chateada? Sério? Você é herdeiro de uma fortuna e se apaixonou por uma simples entregadora? Não ouvi a resposta de James. E desde aquele dia nunca mais precisei fazer entregas. Liguei para meu supervisor e pedi demissão. Ele ficou surpreso. Linda, o que houve? Você estava indo bem. Por que desistir de repente? Você não está mais juntando dinheiro para o tratamento do seu namorado? Ele está melhor, forcei um sorriso, completamente recuperado. Oh, meu Deus! Que notícia maravilhosa! A voz do meu chefe transbordava alegria. Depois de tanto sofrimento, a sorte está mudando.
Tenho certeza de que ele vai te tratar 2 vezes melhor agora. Seu esforço valeu a pena. Sorri em silêncio com amargura. Sim, foi o próprio James quem me apresentou esse trabalho de entrega sob o sol escaldante e a chuva pesada. Ele dizia que era para dividir o fardo, mas na verdade, era apenas mais uma forma de me fazer pagar pelos ciúmes da sua preciosa Sarah. Felizmente, tudo aquilo havia acabado. No dia seguinte, após arrumar minhas coisas, fui até o hotel mais luxuoso da cidade. Arrastei minhas malas, exausta, ao entrar no saguão imponente. Minha aparência desalinhada destoava completamente do ambiente, atraindo inúmeros olhares curiosos. Ora, ora, quem temos aqui? Se não é a nossa dedicada rainha das entregas, Linda. Uma voz áspera e arrogante soou atrás de mim. Era a Sarah. Ela e suas amigas estavam ali, com seus sorrisos venenosos. Continuei andando sem responder, mas elas me cercaram, como se estivessem prestes a se divertir às minhas custas. Como é que uma simples entregadora ousa entrar no MGM Grand Hotel? Sarah tapou o nariz teatralmente. Segurança. Os padrões do hotel caíram tanto assim? Que vergonha! Suas amigas riram alto. Exatamente. Ela está toda suja, vai acabar manchando o tapete. Sarah, você se esqueceu? Ela dizia que não se importava em ser pobre ou humilde. O que é isso agora? O namorado dela terminou, e agora ela veio atrás de homens ricos. As risadas ecoaram pelo saguão. Olhei friamente para elas, mantendo a cabeça erguida. Saiam da minha frente. Minha voz era firme. O quê? Você ousa me mandar embora? O rosto de Sarah escureceu. De repente, ela me empurrou com força. Pego de surpresa, tropecei para trás e caí sobre uma grande adega de vidro, repleta de vinhos e bebidas finas. O impacto fez o armário inteiro tremer. Clang, crash, garrafas caras despencaram como uma cascata. O som do vidro se estilhaçando ecoou pelo saguão. Em segundos, o chão estava coberto de vinho e fragmentos reluzentes. Um breve silêncio. E então gargalhadas. Olha só, ela está em apuros agora. Alguém zombou. Contem quantas garrafas esse desastre humano quebrou. Uma garrafa de Lafite, 2 de Romanée e Conti, 3 de Macallan Raro. Isso vale milhões. Sarah deu um passo à frente com um sorriso cruel. Não pode pagar? Então é simples. Ajoelhe-se e limpe tudo isso com as próprias mãos. Cada gota que limpar, eu desconto uma gota da dívida. Que tal? As pessoas riram ainda mais. Alguns seguranças se aproximaram, mas pareciam hesitar, confusos com a cena. Sarah, confiante, se inclinou. Ou então chama a polícia, e você vai ter que responder por tudo isso, senhorita Entregas. Meus joelhos rasparam no chão. Meus braços tremiam. Meu orgulho parecia ter sido esmagado ali diante de todos. As risadas ecoavam, cortando como lâminas. As lágrimas queimavam nos meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Cavei fundo, procurando qualquer resquício de força dentro de mim. E então levantei o rosto. Meus olhos encontraram os dela frios, firmes, impiedosos. Minha voz saiu rouca, mas cada palavra soou como uma sentença. Eu sou Linda Watson. Única herdeira do grupo Watson. Richard Watson é meu pai. Um breve silêncio. Em seguida vieram risadas de escárnio ainda mais cruéis. Ela disse que é a herdeira do grupo Watson? O homem mais rico é o pai dela? Ela está louca ou levou um choque que a deixou confusa? Começou a falar bobagens? Meu Deus, se você é a herdeira Watson, então eu sou o presidente dos Estados Unidos. Sarah riu tanto que se curvou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Compra concluída. Herdeira Watson? Ela debochou. A herdeira Watson está noiva do herdeiro do MGM Grand Hotel. Ela é a noiva do meu irmão, Steven Garret. Nem vou pedir para você chamar seu pai bilionário. Se é tão poderosa assim, mande sua noiva vir nos dar uma lição. Se gabar sem pensar nas consequências é ridículo. Em meio àquela humilhação, uma figura familiar surgiu por entre a multidão. Era James. Ele usava um terno impecável, elegante e refinado. Quando me viu, um lampejo de surpresa e pena cruzou seus olhos. Linda? Sarah? O que está acontecendo aqui? Ele olhou ao redor, viu a confusão e o meu estado deplorável, caída ao chão. Fez uma careta e depois me olhou com desdém. Linda, como você acabou assim? Causou problemas de novo? Mas se me pedir ajuda, talvez eu consiga te tirar dessa, em nome do que tivemos. Antes que ele pudesse terminar, um alvoroço surgiu na entrada do hotel. A multidão rapidamente abriu caminho. Parece o Steven. Ele é tão alto e bonito.
Claro, vindo de uma família rica e influente, a presença dele nunca passaria despercebida. Um homem incrivelmente bonito, vestindo um terno preto feito sob medida, entrou. Seu olhar se fixou em mim. No instante em que me viu caída, desgrenhada e machucada, sua expressão escureceu. O que vocês estão fazendo? A voz dele era firme e fria, cortando as risadas como uma lâmina. O saguão inteiro ficou em silêncio. Steven caminhou até mim em poucos passos, o olhar gélido percorrendo cada pessoa ao redor. Soltem ela. Sua voz era baixa, mas autoritária. As mãos que me seguravam me soltaram de imediato, como se tivessem sido queimadas. A arrogância de Sarah desapareceu, e o rosto dela empalideceu completamente. Instintivamente, ela deu um passo para trás, os lábios trêmulos. Steven murmurou quase sem voz, tomada por um pânico evidente. Os amigos dela tentaram disfarçar a tensão. Sarah, seu irmão chegou. Agora ele vai colocar essa entregadora no lugar dela. Isso mesmo. Ele sempre te defendeu, não é? Senhor Garret, o senhor deveria expulsar essa mulher daqui. Steven olhou para mim, para o casaco manchado de vinho e os cacos de vidro, e cerrou os lábios. Linda, por que ainda age como quando éramos crianças? Sempre se machucando. Olhei para aquele rosto bonito, tentando confirmar o que via. Era ele, Steven, o menino que me seguia por todo lado quando éramos pequenos. Antes que eu pudesse dizer algo, ele tirou o paletó e o colocou sobre meus ombros com cuidado, como se protegendo algo valioso. Steven, a voz de Sarah saiu trêmula. Toda a arrogância de antes se dissipara, restando apenas desespero. Ela tentou forçar um sorriso. Não me entenda mal, foi essa mulher. Ela quebrou o vinho do hotel e estava fingindo ser. Fingindo ser o quê? Interrompeu Steven, frio. Sarah, me diga, o que a minha noiva linda, única filha do Sr. Watson, precisaria fingir ser? O silêncio que se seguiu foi cortante. O olhar de Steven pousou sobre cada um dos presentes, até parar em James, que tentava se justificar. E você? Disse Steven com voz baixa e firme. Por que tratou minha noiva desse jeito? Noiva? Gritou Sarah, incrédula. Isso é impossível. Ela é só uma entregadora. O nome dela é Linda, e ela é namorada do James. Como ela poderia ser sua noiva? James parecia igualmente chocado. Observou Steven me protegendo, o paletó caro sobre meus ombros, a raiva contida em seus olhos, e um pensamento impossível começou a fazer sentido. Linda, você, ele balbuciou, tentando encontrar palavras. Você esteve mentindo para mim? É filha de uma família rica e fingiu ser pobre? Me enganou por 2 anos? Me deixou me humilhar enquanto você se divertia vendo tudo? Ele parecia indignado, como se fosse a vítima. Segurei o casaco de Steven com força, contendo a raiva que queimava no peito. James, sua habilidade em se fazer de vítima é impressionante. Fingiu ser pobre? Fingiu ser ferido? Quem vendeu os pertences da minha mãe só para agradar outra mulher? Quem passou 2 anos tramando vingança ao meu redor, rindo enquanto eu me esforçava debaixo de chuva para entregar comida para vocês? Quem exatamente enganou quem aqui? Perguntei com calma, mas cada palavra soou como um golpe certeiro. Meu olhar se voltou para Sarah, que agora tremia, encarando o próprio dedo, onde antes usava algo que não estava mais ali. Aqueles que realmente usaram máscaras, que fingiram, enganaram e pisaram nos sentimentos de alguém, foram vocês dois. Meu tom era firme, mas sem gritar. Cada palavra atingiu James e Sarah como um estalo. Você está mentindo. Sarah reagiu nervosa, apontando para mim. O anel da sua mãe era falso. O Sr. Watson te expulsou porque você era uma inútil, uma indesejada. Basta. A voz de Steven cortou o ar. O silêncio voltou. Sarah, cuidado com o que diz, ele avisou com frieza. Se continuar ofendendo Linda ou a mãe dela, nem eu poderei te defender. Sarah ficou imóvel, o rosto em choque e o corpo trêmulo. Alguns amigos dela tentaram intervir. Senhor Garret, o senhor devia proteger sua irmã, não essa mulher. Steven arqueou uma sobrancelha, com um leve sorriso sarcástico. Minha irmã, parem de falar. Sarah interrompeu rapidamente as amigas, impedindo-as de continuar reclamando. Meu irmão deve ter seus motivos para ter agido assim. Ela conteve as lágrimas, mas quando encontrou o olhar frio de Steven, não ousou dizer mais nada. Apenas o ressentimento e o medo permaneceram em seus olhos. Steven não respondeu. Seu olhar percorreu o chão manchado de vinho caro, até parar nos seguranças de Sarah, os mesmos que haviam me segurado e gritado comigo antes. Quem foi que disse que queria ver minha noiva se ajoelhar? Sua voz era calma, porém cortante o suficiente para gelar o sangue de todos.
Os rostos dos homens empalideceram e suas pernas fraquejaram. Instintivamente, olharam para Sarah, esperando que ela dissesse algo. Eles caíram de joelhos em desespero, a voz trêmula e suplicante. Sarah, senhorita Garret, nos ajude. Nós só fizemos o que você mandou. Mas Sarah mal conseguia se defender. Estava pálida, encolhida e sem coragem de erguer a cabeça. Muito bem. Os lábios de Steven se curvaram num leve sorriso frio. Já que vocês acham que humilhar os outros é divertido, agora sintam um pouco do que é ser humilhado. Os homens empalideceram ainda mais, completamente dominados pelo medo. Senhor Garret, por favor, nós estávamos errados, um deles implorou, quase sem voz. Tarde demais, respondeu Steven, num tom firme e inquestionável. As escolhas têm consequências. Sob o peso da sua autoridade, o ambiente ficou sufocante. A arrogância de antes desapareceu, e todos pareciam menores diante dele. Sarah tremia como uma folha, agarrando-se ao braço de James, que também parecia abalado. Steven, isso não está indo longe demais? Disse James, tentando manter a compostura. Steven o ignorou completamente. Em vez disso, voltou-se para o gerente do hotel, retomando o tom sereno, mas carregado de poder. Calcule os danos e cobre 10 vezes o valor. Tudo será colocado na conta de Sarah, James e seus amigos. Ele então olhou para Sarah, que estava completamente sem cor. Quanto a você, lembro que a família Garret nunca reconheceu oficialmente sua identidade, certo? Uma filha que nasceu fora do casamento, criada por piedade, e ainda assim você se atreve a humilhar minha futura esposa? Sarah congelou como se tivesse sido mergulhada em água gelada. Seu segredo mais profundo acabará de ser revelado diante de todos. Tentou falar, mas nenhum som saiu. Os capangas se entreolharam, atonitos. O quê? Então você nem é filha legítima da família Garret? Um deles exclamou. Nós ofendemos a herdeira do grupo Watson por causa de uma impostora. Meu Deus, fomos enganados o tempo todo. Outro murmurou em choque. E pensar que ela vive tentando se aproveitar dos outros. Sarah percebeu que sua fachada havia desmoronado por completo. Tentou explicar a Steven que tudo não passará de um mal-entendido, mas ele não demonstrou o menor interesse em ouvir. Eu costumava achar que esse era um assunto de família, que não valia a pena expor, disse Steven com a voz fria e controlada. Mas hoje você passou dos limites. Ele se voltou para sua assistente. Reúna todas as provas de desvio e chantagem cometidas por ela nos últimos anos. Envie à polícia e registre uma denúncia formal. Sim, Sr. Garret, respondeu a assistente prontamente. Não, Sarah gritou em desespero. Você não pode fazer isso. Eu ainda sou filha do meu pai. Ele não vai permitir. Steven soltou uma risada fria. Quer dizer o meu pai? Corrigiu. Ele só manteve o sobrenome Garret porque se casou novamente. E neste momento ele mal consegue se defender. Você realmente acha que ele pode proteger alguém? Sarah ficou completamente imóvel, o rosto sem cor, os olhos arregalados. Ela finalmente entendeu, estava acabada. Steven desviou o olhar, como se ela não passasse de uma lembrança desagradável. Agora, retirem esta mulher e todos os que a acompanharam. Estão proibidos permanentemente de entrar no MGM Grand Hotel. A equipe de segurança se aproximou e, sem resistência, conduziu Sarah e seus cúmplices para fora. James também foi escoltado. Antes de sair, olhou para mim, o olhar misto de arrependimento, raiva e uma percepção amarga do que havia perdido. Quando as portas se fecharam atrás deles, senti um peso se dissolver dentro de mim. 2 anos de humilhações e dor, finalmente tudo havia acabado. Steven se aproximou e pousou a mão suavemente sobre meus ombros. Linda, seu pai sabe que você está hospedada aqui. Ele me mandou buscá-la. Ele me olhou com ternura, e seu tom agora era baixo e gentil, completamente diferente do homem impiedoso de instantes atrás. Vamos para casa. No momento em que saí do hotel, James ainda estava parado na entrada. Ele me olhou com emoções confusas nos olhos e finalmente perguntou com voz hesitante. Linda, você está mesmo? Steven o interrompeu bruscamente com a voz gélida. Senhor Morrison, o senhor não tem permissão para chamá-la pelo nome. O que deveria realmente se preocupar é em como lidar com o ataque duplo que o grupo Watson e a família Garret estão prestes a lançar contra o grupo Morrison. Ele fez uma breve pausa e completou firme. Afinal, ofender minha noiva tem um preço, não é? As palavras de Steven soaram como um aviso final e uma sentença. Ele cumpriu exatamente o que prometeu. Pouco tempo depois, a mãe de Sarah foi detida sob acusações de furto, com provas irrefutáveis.
Para se distanciar do escândalo, a família Garret divulgou um comunicado rompendo todos os laços com Sarah e congelou suas contas. Ela passou de falsa herdeira a uma mulher completamente desamparada da noite para o dia. Quanto a James Morrison, ele e sua já fragilizada família afundaram de vez. A empresa entrou em colapso após as ações estratégicas do grupo Watson e da família Garret, declarando falência e liquidação. James caiu do topo diretamente para o chão da realidade. Depois da falência, ele veio me procurar, segurando um grande buquê de rosas. Linda, finalmente entendi. Sempre te amei. Sim, me aproximei de você por interesse no início, mas depois me apaixonei de verdade. Você pode me perdoar? Ele engoliu em seco, desesperado. Por favor, me dê mais uma chance. Só uma. Eu prometo provar todo o meu amor por você. Eu soltei uma risada fria. James, você é realmente impressionante. Diga-me, o que em você agora me torna digna disso? Ele saiu cabisbaixo e a partir daquele dia começou a aparecer todas as manhãs na entrada do meu bairro, com um buquê de rosas nas mãos, implorando por perdão. Até que de repente desapareceu do meu mundo. Foi então que Steven me contou que James havia começado a se envolver com Sarah novamente e que ela estava grávida. Alguns meses depois, em um pequeno porão de um prédio antigo. James, onde está o dinheiro do seu trabalho hoje? Se não pagarmos o aluguel, seremos despejados, gritou Sarah com os cabelos desgrenhados e o rosto abatido. Sua barriga já estava visivelmente crescida. Ela parecia cansada e ressentida. Agarrou o uniforme de entregador de James e revirou os bolsos com impaciência. Pare de me pressionar, ele resmungou, caindo exausto no sofá velho. As molas rangiam sob seu peso. Corri o dia todo, recebi 2 reclamações e descontaram metade do meu pagamento. O que sobrou deu só para comprar essas latas de comida. Ele apontou para a mesa, onde 2 latas baratas estavam abertas. Metade? Sarah gritou desesperada. Estou grávida, James. Não temos nem como comprar vitaminas. Ela tirou o uniforme no chão, tomada pela frustração. Tudo isso é culpa sua. Se você não tivesse provocado aquela mulher, estaríamos bem agora. Minha culpa? James se levantou furioso. Se não fosse por você e por suas decisões impensadas, eu não teria perdido tudo. Foi você quem me arrastou para isso, Sarah. Está me culpando? Ela retrucou, a voz trêmula. Estou esperando um filho seu. James respirou fundo, o rosto distorcido pelo cansaço e pelo arrependimento. Eu troquei uma mulher de verdade, como a Linda, por um erro que me custou tudo. Ela agora é a senhora Garret, herdeira do grupo Watson, e eu virei isso. Você é cruel, Sarah gritou, tomada pelo desespero. Os dois começaram a discutir intensamente naquele porão pequeno e sombrio. Gritos, discussões e o barulho de objetos caindo se misturaram, ecoando como o reflexo trágico de uma vida arruinada pelas próprias escolhas. Enquanto isso, em outro lugar, a Catedral do Anjo da Guarda, a mais prestigiada da cidade, o destino seguia outro rumo. Eu usava um vestido de noiva com cauda longa, feito sob medida por um renomado estilista. Meu braço estava entrelaçado ao do meu pai, que emocionado acariciava minha mão com ternura. No final do tapete vermelho, Steven me esperava em um terno impecável, de pé, com um olhar firme e repleto de amor. A cada passo que eu dava em sua direção, todo o sofrimento do passado parecia se dissolver. Sob as bênçãos do padre, da família e dos amigos, Steven colocou o anel da eternidade em meu dedo e me beijou com devoção. Eu te amo, linda, ele sussurrou. Os aplausos preencheram a igreja como uma onda suave. Naquele instante, as flores pareciam desabrochar ao redor. A vida era serena, plena e bela. Todo o sofrimento havia sido apenas o prelúdio de uma nova vida. Aqueles que um dia me humilharam e me fizeram cair, agora viviam exatamente o que haviam causado. E eu finalmente estava sob a luz do sol e abraçando a felicidade que sempre me pertenceu. Fim.